Boa noite. Que a paz, mais uma vez, né? Vamos ver. Que a paz e a luz de Jesus envolva todos nós. Estou aqui representando a Casa Espírita Joana de Ângeles em Florianópolis, né? E desejo que essas lições que estudaremos hoje, que é o dia do Evangelho, fiquem gravadas em nossas consciências para nos ajudar a evoluir de uma maneira mais correta e mais rápida. A leitura que farei é do livro O Evangelho por Emmanuel, né? Pelo Espírito de Emmanuel. O título é Ter e Manter. E diz: reflitamos em alguns quadros da vida. A quem se consagra ao serviço, mantendo o trabalho, mais progresso. A quem auxilia o próximo, mantendo a fraternidade, mais recursos. A quem respeita o esforço alheio, mantendo a colaboração em louvor do bem, mais estima. A quem estuda, mantendo a instrução geral, mais cultura. A quem cultiva a compreensão, mantendo a concórdia, mais clareza. A quem confunde os outros, mantendo a obscuridade, mais sombra. A quem se queixa, mantendo o azedume, mais desânimo. A quem se irrita, mantendo a agressividade, mais desespero. A quem cria dificuldades no caminho dos semelhantes, mantendo obstáculos, mais problemas. Na mesma diretriz, quem se empenha a compromissos, mantendo dívidas novas, mais deveres, e a quem solve obrigações, mantendo novos créditos, mais direitos. Nós todos, espíritos em evolução, temos algo a planear e realizar, suprimir e aperfeiçoar no mundo de nós mesmos. A doutrina espírita, desenvolvendo o ensinamento do Cristo, demonstra que em toda parte, nas realidades do espírito, daquilo que habitualmente mantemos, teremos sempre mais. Está no livro Esperança, capítulo 58. Bom, então agora vamos fazer a nossa oração, né? Pedindo a Deus, Jesus, aos bons espíritos, anjos guardiões, espíritos trabalhadores da casa, Joana de Ângeles, que eles possam derramar as bênçãos do amor em todos nós, para que a gente possa gravar bem essas lições do Cristo em nossos corações. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, nossas dívidas, nossas ofensas, assim como nós também devemos perdoar os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, livrando-nos de todo mal, assim seja. Então agora vamos ao nosso estudo, né? Hoje nós vamos refletir sobre a parábola da rede, né? E ela diz assim, a parábola: o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda qualidade de peixes. E estando cheia, depois de a puxarem para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos os bons. Os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo.
Ali haverá pranto e ranger de dentes. Entendeste todas estas coisas? Perguntava Jesus, e os discípulos diziam, sim. Então Jesus completou, por isso, todo escriba que se tornou discípulo no reino dos céus é semelhante ao homem, senhor de casa, que extrai do seu tesouro coisas novas e antigas. Está em Mateus 13, de 47 a 50. As parábolas de Jesus se estendem ao infinito. São inúmeras as formas de as interpretar. E por isso, a partir de qualquer uma delas, nós podemos tirar profundas lições. Nosso inconsciente é atemporal. Assim, ele vê tudo como se não houvesse tempo. E por isso, as imagens flutuam em nós, buscando soluções, imitando ovelhas perdidas em busca de aprisco. Somos suas ovelhas e Jesus é o nosso pastor. Há imagens que nos amedrontam, envergonham, obscurecem nossas visões mentais. Muito há que se fazer e tudo depende de cada um de nós. Escolher Jesus é uma feliz escolha. Talvez essa seja a mais profunda parábola que Jesus contou, pois as expressões simbólicas que ela contém nos dizem de uma transição, segundo Joana de Ângeles, que opera-se na Terra neste largo período, a grande transição anunciada pelas Escrituras e confirmada. Eu perdi me perdoe aqui, eu cliquei sem querer. Segundo Joana de Ângeles, já me encontrei. Opera-se na Terra, neste largo período, a grande transição anunciada pelas Escrituras e confirmada pelo Espiritismo, ou seja, uma mudança de estágio evolutivo da humanidade. Esta parábola, ela é muito parecida com a parábola do joio e do trigo, através do qual o Mestre Jesus exemplifica, por meio de elementos simples e próximos de seus ouvintes. Essas pessoas eram, na sua maioria, pescadores, o povo que vivia nas margens do lago. Cristo Jesus usou então palavras como rede, mar, praia, peixes, ensinando acerca da reencarnação e da transição planetária. Estamos sempre em evolução, quanto a isso não resta a menor dúvida. Caminhamos a passos largos, a passo rápido, no desbravamento do cipoal da tecnologia que deslumbra o homem, deslumbra a todos nós. O desenvolvimento intelectual cresce em todos nós, mas precisamos desenvolver também a nossa moral. Precisamos crescer espiritualmente. O progresso de cada um de nós se faz com duas asas, intelectual e moral, mas é também preciso que haja um equilíbrio. Na parábola, o reino dos céus é comparado a uma rede que pode ser definida como instrumento que recolhe do mar da vida espíritos de diferentes graus evolutivos para juntos fazê-lo progredir de acordo com os preceitos da lei do amor, da lei da justiça e da caridade. Allan Kardec diz o seguinte: o progresso da humanidade tem seu princípio na aplicação da lei da justiça, do amor e da caridade, e que essa lei é fundamentada na certeza do futuro.
Dessa lei, diz ele, derivam todas as outras, porque ela encerra todas as condições de felicidade do homem. Hoje nós sabemos, né, que temos grande desenvolvimento intelectual, mas nos falta desenvolvimento espiritual fundamentado na lei do amor, da justiça e da caridade. Não podemos ficar parados, improdutivos, mas sim prosseguir na busca do entendimento desse projeto que Jesus tinha e tem para nós através do seu evangelho de luz. É impossível que Jesus tenha deixado suas mensagens apenas para a sociedade daquele tempo. Hoje, os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado antes, sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Resta-lhes, a nós homens, né, resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar, quer dizer, resta a nós, né, a realizarmos, fazer com que reine em nós, né, a caridade, a fraternidade, a solidariedade, né, porque só isso vai nos assegurar o nosso bem-estar moral. Colhidos pela pescaria divina, os homens, né, são convidados a se renovarem na prática do bem, no bom pensar, no bem falar, no bem agir, libertando-se assim das algemas do egoísmo e do orgulho que escravizam as nossas consciências. O momento exato em que somos brindados pelas oportunidades divinas estão resumidamente representadas nestes esclarecimentos de Emmanuel, que diz, ele fala assim: observa em volta de ti, em derredor de ti, e reconhecerás onde, como e quando Deus te chama em silêncio a colaborar com Ele, seja no desenvolvimento das boas obras, na sustentação da paciência, na intervenção caridosa em assuntos inquietantes, né, para que o mal não interrompa a construção do bem, na palavra iluminativa também e na seara do conhecimento superior, habitualmente ameaçada pelo assunto das trevas. O progresso de seleção ensinado por Cristo é muito simples e objetivo, como consta no versículo 48, que diz: recolheram os bons em recipientes e os deteriorados jogaram fora. Implica dizer que os que permanecerem fiéis, né, e perseverantes no bem, estarão aptos, né, para habitar um mundo de regeneração. Os demais são considerados espíritos retardatários, atrasados, né, que necessitam repetir experiências em ambientes que lhes estimulem, né, em ambientes que lhes estimulem o progresso espiritual, né? As parábolas de Jesus têm significado moralizador, claro. Todavia, nós não podemos olvidar de que significam também um estágio de entendimento e de luz. Por conseguinte, vamos ampliar a busca e melhorar o entendimento de suas lições. Vejamos. O mar, nessa parábola, simbolicamente representa a terra, isto é, o lugar onde vivemos. Os peixes, tal como menciona a parábola, uns bons, outros ruins, representam os espíritos aqui encarnados, a humanidade em diferentes níveis evolutivos.
Ensina-nos os espíritos superiores, em O Livro dos Espíritos, que há diferentes ordens de espíritos, né? A classificação dos espíritos, ela se baseia no grau de adiantamento deles, nas qualidades que eles já adquiriram e também nas imperfeições de que ainda, né, terão de despojar-se. A praia, ela simboliza a região situada entre o plano espiritual e o plano terreno, né? Onde aportam os que são apanhados pela rede da morte. Em Nosso Lar, André Luiz conta que, após a sua desencarnação, ele permaneceu durante 8 anos em estado de perturbação numa região do plano espiritual, que ele denominou de umbral, porque ali ele, por reunir ali, né, temporariamente os espíritos desencarnados que estavam desequilibrados, né, pelos delitos cometidos na terra. Então, é na praia que se dá a seleção entre bons e maus, né? A rede que retira os peixes do mar e os leva para a terra representa a morte, ou melhor, a desencarnação. Nesse período em que a Terra deverá passar para um estágio espiritual mais elevado, isto é, de um mundo de provas e expiações, né, como o é até o presente momento, para um mundo de regeneração, os espíritos superiores, isto é, os anjos de que nos fala a parábola, que são os executores da vontade de Deus, farão as separações. Os espíritos que atingirem por méritos, né, próprios uma elevação espiritual superior, então serão colocados, reencarnados, né, no mundo de regeneração, como no futuro será a Terra, né? Ao passo que aqueles que ainda não atingiram tal estágio de elevação reencarnarão em mundo um tanto atrasado, onde, através de provações e expiações, eles irão aperfeiçoando-se para habitarem um dia mundos superiores da criação. E um dia todos irão para mundos superiores, né? É preciso aprender, é preciso pôr em prática, né, os ensinamentos do Cristo. É preciso que a gente se esforce. Sabiamente, Jesus escolheu o exemplo dos pescadores, especialmente no que diz respeito à colheita dos peixes, né? Não é costume dos pescadores deixar os peixes morrerem na areia da praia, né? Ao contrário, eles são devolvidos ao mar. É comum na pesca que alguns peixes apanhados possam ser, por exemplo, pouco desenvolvidos, ou seja, eles não servem para consumo, né? Eles não têm muita carne. Então, os pescadores vão devolvê-lo ao mar, né? Para lhes dar uma oportunidade de crescerem, né? Para serem pescados novamente mais tarde, né? Assim é Deus conosco, né? Sempre nos dando novas oportunidades, a cada dia, a cada reencarnação, né? Os bons, eles foram recolhidos em recipientes elevados, enquanto os ruins e impróprios para consumo voltam ao mar, né? Então, representa a lei da reencarnação. Todos nós, quando residentes na pátria espiritual, se tivermos ainda questões a serem resolvidas, provas a serem cumpridas e expiações para suportarmos, seremos lançados de volta à terra, a fim de que, através do suor do nosso trabalho, nós possamos finalmente estar preparados para conquistar o reino dos céus.
disse Jesus, não te admires de que eu te hajas dito ser preciso que nasças de novo. Reencarnar normalmente, né, gera grande sofrimento ao espírito. Afinal, nós habitamos ainda num planeta onde o mal, né, predomina e que ainda desconhece a felicidade plena, né? A nossa felicidade é relativa. Assim, é possível se verificar que o imaginário de provas e expiações possa se equiparar ao sofrimento de ser lançado numa, entre aspas, fornalha de fogo, isto é, ambiente transformador da rocha, né, disforme em utensílio civilizador. Cabe lembrar, entretanto, que o fogo, muito utilizado nas metáforas de Jesus, não é um recurso de tortura eterna, como hoje muitos ainda creem nisso, né? É antes um instrumento purificador. Simbolicamente falando, eis que o Espiritismo nos ensina que não há sofrimentos eternos, não há sofrimentos eternos, né? Como dizia o Chico, tudo passa. A fornalha de fogo de que nos fala a parábola, ela pode ser interpretada como as provações e expiações que vivemos e iremos enfrentar, conforme alertou Jesus, né? Ele disse, no mundo tereis provações, mas animai-vos. Ele fala, eu venci o mundo, né? E ele venceu o mundo. Os maus serão encaminhados a mundos inferiores, onde continuarão sua luta evolutiva, mas para o espírito banido, a terra que ele compulsoriamente deixou será então como um paraíso perdido, né? Então, e naquele mundo em que ele vai estar reencarnado, né? Ele vai recomeçar, né? A sua vida com condições, só que com condições mais primitivas e com duras provas e expiações. Ele poderá, isso pode ser comparado a um fogo, né? A um fogo intenso, ou seja, um sofrimento doloroso, mas purificador e, mais importante, temporário. Alguns enfrentarão suas novas lutas de maneira resignada, o que é representado pelo choro, né? Outros se revoltarão com a sua situação, então é representado pelo ranger de dentes. A consumação dos séculos ou o fim dos tempos impressiona e até aterroriza quem entende essa consumação como acabar, como chegar ao fim. Certamente, para cada pessoa apanhada pela rede da morte, se dá o fim de um mundo, né? O término de uma existência terrena, de uma encarnação, no seu ciclo individual de evolução. Porém, a rede da morte não aniquila a humanidade, nem acaba com o mundo, né? O espírito é eterno. A consumação dos séculos de que fala Jesus é apenas o fim de um ciclo de evolução coletiva para os habitantes do planeta Terra, decorrente da lei do progresso. Para tanto, será necessário que aqueles que insistem na prática do mal sejam retirados do meio dos justos de maneira gradual, onde não mais encarnarão na Terra por um tempo, pelo menos, né? De qualquer maneira, resta sempre claro nas parábolas do Mestre que os justos obterão a recompensa pelo seu esforço, né? A palavra esforço, para nós espíritas, é muito importante. Eu sempre repito isso para mim. Esforço em resistir aos males terrenos, né?
enquanto que os maus sofrerão por conta de cada uma de suas más ações pela lei de causa e efeito. Não obstante, Deus, né, em sua perfeição, ele jamais permitiria sofrimentos eternos. E ele sempre nos dá chances, né? Principalmente aqueles que necessitam expurgar de si mesmo os vícios e males, o que se dá, então, por meio das várias reencarnações, né? Jesus, ele nos convida a sermos discípulos do reino dos céus, ou seja, seguidores da vontade de Deus, né? Para um dia fazermos, né, parte dessa grande família de espíritos puros, né, a qual ele já pertence. Para isso, cuidemos, né, para que façamos parte dos bons através do amor e da instrução, mas, sobretudo, do amor e caridade. Estejamos, pois, preparados. Né? Peixes de todos os tamanhos, ou homens de todos os graus, né? Pois nós não sabemos quando será lançada a rede, né? É necessário que estejamos sempre prontos, né? Enxergando em todos os dias nessa vida nova oportunidade de nos melhorar e de nos aplicarmos no trabalho do bem, né? Também na nossa reforma íntima. De outra forma, uma vez pescados, né, nós seremos devolvidos ao mar, onde teremos que retornar e enfrentar novamente as dificuldades buscadas por nós através de árduas tarefas no corpo físico. Deus, além de deixar em nossas consciências suas leis, nos envia também mensageiros, né? Para servir de fonte de inspiração para nós, né? Para que a gente possa se espelhar neles, né? E em momentos de dificuldade e indecisão, perguntar a nós mesmos: como esta alma generosa, né? Esses bons espíritos, os anjos guardiões, Jesus, agiria se estivesse no nosso lugar? E então, no silêncio da nossa alma, surgirá uma resposta que nos auxiliará a fazer melhores escolhas, facilitando assim nosso caminho, né, rumo à pureza espiritual. Para ampliar nossa luz própria, é imprescindível trabalhar melhor as potências da alma, que, segundo Leon Denis, se resumem em 3 palavras: querer, saber e amar. Querer, saber e amar. Logo cabe-nos desenvolver o que? A vontade. Buscar o conhecimento das coisas e das leis. E, acima de tudo, amar. Pois sem o amor, a vontade e o saber ficariam incompletos e muitas vezes estéreis. O mundo, ele tem avançado muito, né? Nós sabemos, em diversas áreas do conhecimento humano. A velocidade com que nós nos comunicamos muda muito os nossos hábitos. Veja bem que agora mesmo a gente está fazendo uma palestra online. Eu estou na minha casa, né? Por causa do Covid, né? Então, muda muito os nossos hábitos e a nossa forma de se relacionar. Os costumes, né, têm se transformado, e tudo isso foi previsto na Gênese por Allan Kardec, quando ele afirmou o seguinte: o velho mundo estará morto e viverá na história como hoje os tempos da Idade Média, com os seus costumes bárbaros e as suas crenças, né? Várias práticas tidas como normais há alguns séculos não existem mais entre nós, né? Outras estão em plena decadência
e uma nova sociedade mais tolerante, mais fraterna, mais preocupada com as questões sociais e com o ser humano, né? Em si tendem a surgir e dominar aqueles que ainda estão presos, né, a velhos paradigmas e visões retrógradas do mundo. Essa transformação, ela não se dará sem luta, como afirmou Leon Denis na obra Depois da Morte. Uma grande batalha se trava entre o passado, que não quer morrer, e o futuro, que se esforça para nascer para a vida. E é verdade, né? Essa batalha é em nós mesmos, né? Às vezes a gente tem hábitos que a gente não quer deixar. Engana-se quem acredita que essa luta seja externa, né? Os combates mais difíceis, eles são travados no nosso íntimo. Caminhemos, então, de forma mais firme e resoluta, né? Deixando o nosso orgulho e egoísmo ir morrendo pouco a pouco, porque a gente não consegue acabar com o nosso orgulho agora, todinho, né? Nós ainda somos muito orgulhosos, às vezes egoístas, né? Então, ele fala assim, de pouco em pouco a gente vai acabando com ele, né? Então, não precisamos também nos desesperar, né? É só nos esforçarmos. Nosso Senhor Jesus Cristo não usou penas e caros pergaminhos. Ele escreveu no coração dos seus seguidores, né? Com luz que saía de seus olhos, com suas pegadas, gestos, sorrisos, com a melodia de suas palavras nos afetos mais sublimes da alma humana. O Senhor tabernaculou entre nós, né? E foi conosco nas lidas e lides, nos conflitos, nas tarefas e ocasiões comuns daquela época. Andou pelas nossas vinhas e trigais, né? Ele contou nossos talentos, deu-nos sementes e tesouros impossíveis de serem mensurados. Ele fermentou nosso pão com a sua alegria e sabedoria e nos amou e nos ama, né? Em promessas de eterno amor. Ele semeou o universalismo que ainda precisamos cultivar ardentemente, né? Caminhou conosco pelos caminhos mais longos e áridos, conosco buscou as frutas e moveu os montes, nos salvou da subserviência a ritos infrutíferos e valores vãos. Em tudo foi artista, médico, amigo, professor, etc, etc. Como não lavar seus divinos pés? Como não deixar que ele nos lave os pés? Como não recorrer aos braços do Pai de amor que ele nos apresenta? Nosso amado contador de parábolas quer que amemos incondicionalmente e que vençamos o mundo, que vençamos a nós mesmos. Não será fácil, não será simples, não. Temos ido e vindo de maneiras tortuosas, mas é chegado o tempo de seguir em linha reta e pensar e agir corretamente. A evolução é o reino de Deus, o reino dos céus, o fundamento dos evangelhos. Não mais violências, meus irmãos, não mais revide, não mais barbárie e força. Esforcemo-nos em amar mais, perdoar mais, superar a nossa astúcia, né? Deixemos que o amor, a caridade e a justiça de Deus nos mova e ilumine, né? Ilumine o nosso caminhar. Era essa a mensagem de hoje, né? Que eu trouxe para vocês, né? Gratidão, paz e luz. Vamos então encerrando aqui e vamos fazer a nossa oração final,
pedindo que Deus abençoe a cada um que está ouvindo, né? Que os bons espíritos, Jesus, Deus, nosso anjo da guarda, derrame nesse momento, né? Que está finalizando a nossa exposição, em todos, muita paz, muita luz, muito entendimento, muita sabedoria do seu Evangelho. Pai nosso, que estais no céu em toda parte, santificado seja o teu sagrado nome. Venha a nós o teu reino de paz e amor. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia do corpo e espírito dai-nos hoje. Perdoa os nossos erros, nossas faltas, assim como nós também devemos perdoar os nossos devedores. E não nos deixes, Senhor, cairmos em novos erros, em novas tentações, livrando-nos de todo o mal, hoje e sempre, assim seja. Muito obrigado, meus irmãos, por nos ouvirem. Até uma outra oportunidade.